Legal, então já estamos gravando aqui esse mais um Abrade Talks, não é isso? Antes de mais nada aqui, bom dia para todos que já estão presentes. Daqui a pouco os demais que se inscreveram vão se conectar. Eu vou fazer uma rápida introdução da Abrade aqui e passar a bola para a Cibele, que é a nossa grande palestrante aqui. Vai nos dar uma aula? Não, Cibele, não vai dar uma aula. Cibele vai bater um papo com a gente, né, Cibele? A gente vai interagir aqui, ela vai contar um pouquinho da experiência dela e do conteúdo aqui proposto, e depois vocês vão poder perguntar, interagir com a Cibele à vontade. Cibele, muito obrigado, viu, pela sua participação e por compartilhar mais uma vez aqui esse conhecimento aqui tão rico aqui com a gente. Bom, a gente, como sempre, nos nossos Abrad Talks, a gente conta com a participação tanto de associados como convidados. Então, para quem ainda não conhece a Brad é uma organização sem fins lucrativos, não é ONG, é uma entidade, né? Uma entidade aí na verdade, de empresários, né? Que se reuniram aí para discutir, conversar, melhorar o ecossistema digital, né? Do digital no Brasil, isso já há muito tempo, quando tudo era mato, lá eles começaram a conversar como é que a gente vai fazer para cobrar para fazer um site, enfim, aquelas coisas de 1900 e bolinha, e a gente veio evoluindo. É evidente que hoje os temas estão bem distantes daquilo que se discutia lá no começo. Então, a Brad existe, formada aí por empresários para discutir o próprio negócio, e a Brad tem as suas funções, além de reunir aí os empresários, os segmentos, as empresas que atuam nesse segmento, que prestam esse tipo de serviço, ela também tem um diálogo muito forte com o governo, com os contratantes, para poder construir pontes, né? E também para poder melhorar o ecossistema, entregando ali, por exemplo, uma licitação pública, né? A gente batalhou muito em Brasília para ter uma licitação pública exclusiva para a contratação de serviços de comunicação digital, isso já é uma realidade, mas muitos órgãos públicos ainda não conhecem, então a Brad faz um trabalho de divulgação muito forte disso, e isso também reflete no mercado corporativo, né? As concorrências, a gente defende aí que as concorrências sempre sejam analisadas do ponto de vista de técnica e preço, nunca de pregão. Então, a gente tem algumas premissas importantes que a gente defende, no nosso dia a dia para que as empresas possam trabalhar aí com mais competência e fazer as suas entregas para os clientes. E aí a gente tem, no dia a dia, a gente organiza webinários como esse, reuniões presenciais, comitês de trabalho, o comitê, como não poderia deixar de ser, o último comitê que a gente lançou foi um voltado para a área de inteligência artificial, temos um guia de inteligência artificial, mas são assuntos que estão em eterna discussão. E dessa vez aqui estamos trazendo um pouquinho de neuromarketing aqui, um assunto que a Cibele vai ajudar a gente a entender um pouco melhor. Bom, para quem ainda não é associado, fica o convite aqui. Já temos um QR Code na tela, para quem quiser conhecer um pouco mais a Brad, saber como se associar, fica feito o convite aqui. Obrigado mais uma vez aí pela participação de todos. Agora vai com você, Sibeli, por favor, daqui para frente é você. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Eu vou me apresentar rapidamente. A gente, como a Suelen mencionou, e o Paulo também, é um formato um pouquinho diferente. A gente recebeu aqui algumas perguntas relacionadas a neuromarketing, que é um tema que está permeando aí pelas redes sociais, todo mundo fala bastante. Comentei também com a Suelen antes da gente entrar aqui que existem algumas promessas ali na rede social, né? Faça tal coisa que você vai conseguir tal coisa. Então, acho que esse papo serve para a gente desmistificar algumas verdades que são colocadas aí por alguns gurus. É, e eu gosto bastante do formato de pergunta e resposta, porque consegue dar uma amenizada na dor de quem está assistindo. E, obviamente, depois a gente vai evoluir aqui, estudando certo com a Brad, para a gente ter alguns cursos, algumas coisas mais pontuais e mais profundas para a gente mergulhar em temas. E, mas esse formato de pergunta e resposta é até para ter uma interação com quem está aqui presente. Então, eu vou colocar aqui rapidamente para vocês conhecerem quem é a Cibele. Então,
Eu sou uma profissional de marketing, vendas e trade com mais de 20 anos de experiência. Eu já trabalhei em várias multinacionais e empresas familiares, então trabalhei em empresas de serviço, empresas de consumo, e como eu sou engenheira de formação, é, quando eu caí na área comercial, eu comecei a perguntar assim, gente, por que que as pessoas tomam a decisão de jeito que elas tomam? Cadê o teorema por trás dessa decisão? Cadê a matemática por trás? Porque, para mim, na minha cabeça, tudo se explica com dados, né? Sou engenheira, né? Aí, quando eu comecei a estudar marketing, pelo destino, eu caí na área comercial, eu falei, gente, mas quem falou que esses caras que são os gurus do marketing, o que eles estão falando é real? Ah, tudo bem, a gente tem toda a comprovação ali de mercado, mas a gente não tem uma comprovação científica. E em algum momento da minha carreira, eu descobri o neuromarketing, as ciências comportamentais, que elas trazem dados para tomada de decisão, principalmente a neurociência. Então, a gente consegue ter indicadores que mostrem por que que a gente toma tais decisões. E aí, eu comecei a estudar, comecei a trabalhar com ciências comportamentais, e antes de nascer uma empresa, nasceu um podcast, que depois eu vou deixar o meu monocard aqui para vocês escanearem. Nasceu um podcast. E com desse podcast nasceu um negócio. E hoje a Neuromarketing ela tem parceiros globais, que a gente utiliza ferramentas e know-how de empresas já consolidadas pelo mundo. Então, é isso que a gente faz, a gente traz aumento de performance para negócios através de ciências comportamentais, entendendo por que que as pessoas tomam decisões do jeito que elas tomam as decisões. E aqui está o meu QR Code para quem quiser ver os meus contatos, LinkedIn, site, podcast. Fiquem à vontade para escanear. Depois também, se precisar que a gente coloque de novo, fica à vontade, porque eu sempre vou em evento, o pessoal coloca o QR Code e já tira. E aí, até eu conseguir ligar minha câmera, que meu celular é antigo, e escanear, já passou, já não tem mais QR Code. Tá? E agora, a gente abre perguntas e respostas. Até vou descompartilhar aqui a tela, porque esse era eu acho que é o principal core aqui do nosso encontro. Suelen, você quer propor as perguntas? Claro. Antes disso, né, só deixar aqui aberto para o pessoal, a gente já tem algumas perguntas que vocês enviaram no formulário de inscrição, mas por acaso ali na hora você não sabia o que perguntar, ou conforme a Cibele for falando, surge dúvida, vocês podem levantar a mão para abrir o microfone, podem mandar aqui no chat, que a gente também vai passando essas perguntas. E por favor, interajam, gente, vamos fazer disso realmente um bate-papo aqui. Sibeli, para abrir, a gente ia receber uma pergunta que eu acho que se aplica aqui para a maioria, né? De que forma o neuromarketing ele pode se encaixar no dia a dia das agências? Tá. Então, primeiramente, eu queria falar que em neuromarketing, usar neurociência e ciência comportamental não é uma bala de prata, tá? E também, uma pergunta que sempre surge é se é legal, né? Assim, é ético usar ciência comportamental? Então, a primeira resposta, né, a minha própria pergunta é: não existe bala de prata, tá? Então, se vocês escutarem aí no mercado, faça tal coisa que você vai conseguir o resultado super rápido, você vai conseguir um resultado para 7 dígitos em uma semana, isso não existe, tá? E sempre é um processo. E sobre se é ético, sim, é ético, a gente só consegue. Através da ciência comportamental, entender através do comportamento humano o que que agrada a pessoa. Então, se eu sei que a Suelen gosta de chocolate branco, eu não vou dar uma caixa de chocolate amargo para ela. É só isso. A gente é muito mais efetivo na maneira como a gente faz negócio. É só essa a diferença. Então, respondendo à primeira pergunta, né, de que forma o neuromarketing se encaixa no dia de uma agência? Então, existem. O neuromarketing é um conjunto de ciências, né? Então, tem a neurociência, a gente tem psicologia do consumo, a gente tem economia comportamental. Então, existem
maneiras de você aprender teorias e você aplicar na prática de uma agência. Mas quando a gente fala de agência, geralmente que a gente pensa em peças de propaganda, a gente pensa em campanha, a gente pensa em rede social. Então, não a teoria é legal ter esse arcabouço por trás, mas uma coisa que eu vejo muito em rede social, principalmente, a agência pensando muito mais em layout do que em efetividade. Não que não esteja errado, tá? Porque nosso processamento cognitivo, praticamente 90% ele é através do visual. A questão é que muitas vezes a gente faz as coisas pelo que a gente acha que é legal, né? Então, eu vou fazer aqui esse background da Abrad aqui. Então, pô, alguém escolheu esse pano de fundo porque achou que era o melhor pano de fundo possível. Quando a gente pensa numa peça, numa campanha, é isso que a gente faz, né? Então, a gente faz essa validação interna aí da agência, a gente chega no melhor, o diretor de arte, diretor de criação, vai, cria, apresenta para o cliente e ele através do gosto pessoal dele ou a experiência, ele aprova. Só que muitas vezes a gente não sabe o principal, que é o que efetivamente, dentro daquilo que foi proposto, chama atenção. E a atenção, a gente vai falar aqui no desenrolar das perguntas, a atenção é o primeiro pilar para ter o sucesso de uma campanha ou qualquer comunicação que a gente faça. Então, assim, o que que chama efetivamente a atenção? Porque eu posso, assim, nesse meu background aqui, vocês podem falar assim, pô, a Sibeli está chamando mais atenção. Não, as marcas que estão do lado chamam mais atenção. E se o que eu quero que chame mais atenção seja a logomarca da minha empresa, por exemplo? Ou se eu quero que o que mais chame atenção numa campanha é o QR Code de um call to action. Então, assim, onde que eu estou colocando esse elemento dentro da minha comunicação de um modo que ele possa chamar mais atenção de uma maneira efetiva e que gere a conversão. Porque a gente, como consumidor, como shopper, o que quer que seja, que vai ser impactado por uma ação de uma agência, muitas vezes a gente passa desapercebido. A gente vê uma propaganda, por exemplo, e fala assim, nossa, vi uma propaganda super legal, mas não sei do que é. Ou então a gente passa por uma gôndola no supermercado e eu falo assim, não achei o produto tal. E você passa, repassa, aí vem alguém e te mostra, ele tá lá na sua cara ali. Então, com certeza quem montou aquele layout, ele está enxergando o que interessa. Mas será que o consumidor, o shopper, está enxergando? Então, assim, o que eu acho que mais se encaixa no dia a dia de uma agência é entender como colocar os elementos dentro de uma comunicação de uma maneira que aquilo que interessa chame atenção. E para isso a gente tem algumas ferramentas hoje que elas podem ajudar de uma maneira muito efetiva num pré-teste. Que chama, onde a gente consegue colocar, submeter para estudos rápidos essas peças, para que a gente consiga otimizá-las de maneira que o que interessa chame atenção efetivamente. Perfeito. É, já dando sequência numa outra pergunta, quando se trata, né, de lojas online, tanto uma loja própria ou loja de um cliente, as pessoas têm sentido muita dificuldade de administrar ali o próprio tempo para criar bons conteúdos para essa loja online, né, que gere de fato o engajamento nas redes. Na sua visão, como que pode usar a neurociência, o neuromarketing para mudar isso? Se você quer engajamento, né, em rede social, então você tem que ter duas coisas que são primordiais. É, não chamei do namorado, mas eu vou repetir a resposta anterior. Você tem que conseguir chamar atenção. Quando a gente fala em rede social, que você abre um feed, você meio que vê tudo igual, tudo padronizado. Então você vai arrastando e você vai vendo mil coisas aparecendo ali, né? Então, como é que você tem que pensar assim? Como é que eu, na minha loja, na minha comunicação na rede social, eu posso fazer diferente, né?
Então, se tá todo mundo, é o que eu sempre falo, se tá todo mundo de branco e você aparecer vestido de vermelho, você vai chamar mais atenção, né? Agora, no mundo onde tá todo mundo colorido, o que que você pode fazer para chamar atenção? Pensa numa festa, você pode colocar uma melancia na cabeça, você pode ir com uma perna de pau. É mais ou menos isso que você tem que fazer na rede social. Você tem que tentar fazer coisas diferentes. E de uma maneira bem rápida, tentar passar ali nos 2, 3 segundos a sua melhor mensagem, que vai capturar, além do visual, a atenção dessas pessoas que estão rolando aí o feed, tá? E depois, na sequência, obviamente, você tem que, para você ter engajamento, você tem que, de preferência, conseguir tocar ali no emocional das pessoas, colocar alguma questão, seja para amenizar a dor, seja alguma coisa que toque ali, poxa, por que aqueles vídeos bem sangrentos tem muito engajamento? Porque eles tocam nas pessoas, né? Poxa, olha, cachorro morreu, preciso de uma doação, essa aqui é a minha história. Isso faz com que a gente mexa no emocional do público. Mas só que primeiro, se você não conseguiu chamar atenção de uma maneira diferente ali no feed, simplesmente rolou para cima e você perdeu aquela oportunidade. Então, se você conseguiu prender atenção, depois é tentar amarrar com engajamento emocional. Maravilha. Se ninguém tem dúvida sobre isso, eu ia mudar agora um pouco o tom, né, Sibeli? A gente falou muito sobre o externo, né? Como você faz para o cliente. Mas uma outra dúvida é como que a gente traz isso internamente, né? Então, como que o neuromarketing ele pode potencializar as estratégias internas da agência? Então, para conseguir fazer que os colaboradores engajem, né, em campanhas, ações, eventos, ajudando ali de fato os times, né? Tanto marketing, RH, enfim, como que eles podem de fato engajar esses colaboradores, né? Então, essa parte mais interna além do externo, né? Que a gente sempre se preocupa com o externo, como que isso vai ser bom para o cliente, para o público que está vendo, mas e seu próprio time, né? Como que a gente faz essa lição de casa? E esse é um ponto bem importante, porque o colaborador só vai trabalhar e só vai dar o melhor de si se ele tiver num ambiente onde ele consiga ter motivação para agradar o cliente, certo? Dizem que, eu nunca fiz a universidade da Disney, mas dizem que na universidade da Disney, né, os colaboradores da Disney, eles são tratados muito melhor do que os clientes, né? A preocupação da estrutura ali é que o colaborador todo dia ele saia muito feliz para trabalhar, porque só ele estando muito feliz e muito motivado para trabalhar que ele vai conseguir reverberar isso para quem está no parque ali usufruindo da experiência. Então, por isso que quando a gente vai para Disney fica tão encantado, porque todo mundo que está lá, ele está motivado o suficiente para fazer com que seu dia seja melhor. Então, essa preocupação tem que ser genuína dentro de qualquer empresa. Então, você tem que, como gestor, fazer com que seu colaborador esteja todo dia feliz e muito motivado. Não existe bala de prata, novamente, como eu falei. A percepção de motivação e ela é individual, né? Então, por isso que o gestor ele é como se fosse um maestro, ele tem que entender quem toca bem piano, quem toca bem violão, quem toca bem violino, quem toca bem o pandeiro, para que ele consiga organizar essa orquestra de uma maneira super harmônica. Mas existem algumas coisas que, no geral, tirando essa questão assim da gestão individual, tem alguns pontos que são bem importantes, tá? Para motivar o time. Então, assim, reduzir incerteza, né? Assim como os consumidores, se você não tem certeza que aquele é o melhor produto, você não vai comprar. Se você é um colaborador, você não tem certeza que aquela é a melhor estratégia, muito difícil de você colaborar daquela maneira. Então, assim, se tem um projeto novo, se tem alguma questão que tem que ser comunicada, a agência, a empresa, o que quer que seja, ela tem que mitigar todo tipo de incerteza e ela tem que trazer essas pessoas para dentro daquele projeto. Então, nem que seja, gente, isso aqui é o que o cliente quer e a gente tem que fazer o nosso melhor para que seja dessa forma, né? É, porque se a gente, como adulto, se a gente não tiver engajado, a gente não realiza o nosso melhor. É muito importante.
importante é a gente entender a questão do pertencimento, né? Então, assim, sendo o que eu vou fazer faz toda a diferença para aquele cliente, para aquela causa específica, então eu vou dar muito, muito mais de mim. Eu uma vez escutei um diretor de um hospital no evento da HSM. E ele estava falando que o NPS do hospital aumentou drasticamente depois que eles conseguiram implementar essa questão do pertencimento. Então, que ele falou assim que quando perguntavam para desde o do diretor médico até a moça da limpeza e do cafezinho, o que que você veio fazer aqui hoje? Então, não era, eu vim limpar, eu vim servir café, eu vim prescrever, eu vim fazer uma cirurgia, eu vim salvar vidas. Porque desde a moça da limpeza até o diretor médico, todos eles estavam ali para salvar vidas. Então, é isso, assim, desde da pessoa que serve café na agência até o dono da empresa, os diretores, eles têm que entender assim, o que que a gente vai fazer aqui? A gente está aqui, por exemplo, então, esse projeto que a gente está fazendo aqui é para aumentar a performance do nosso cliente. É para trazer mais felicidade para os consumidores. Tem que ter esse sentido de pertencimento que todo mundo pode fazer diferença. Porque às vezes a melhor ideia, gente, pode vir de uma pessoa que simplesmente não tem muita relevância ali no negócio. E se você não motivar todo mundo, se você não conseguir engajar todos os colaboradores, você não vai ter o melhor resultado. E aí a comunicação interna simplesmente não vai funcionar, porque você vai colocar ali alguma coisa que seja super importante para a empresa, só que os colaboradores não estão motivados o suficiente para nem abertos para entender, nem motivados para executar. Puxando a próxima pergunta agora, quais meios é possível utilizar para reduzir a insegurança do cliente no processo de tomada de decisão em uma negociação de alto ticket? Tá? Existe uma verdade no mercado, né? E que todo mundo faz inclusive quando a gente tem uma negociação de alto ticket, né? Então a gente começa uma negociação e a gente fica desesperado para para fechar. É fato, né? Porque a gente fala, poxa, eu tenho essa oportunidade aqui de ter um faturamento expressivo e tal. Só que a gente tem que entender que, independente de uma negociação, ou seja, eu estou comprando uma caneta ou se eu estou fechando ali a compra de uma turbina, a gente tem duas pessoas geralmente negociando, né? Ou então pessoas negociando. E o que acontece em qualquer tipo de negociação? A gente tem até pelo medo de perder aquela negociação, a gente começa a forçar quem está do outro lado no fechamento. Então, o que que a gente já faz? A gente já entra com foco no fechamento. Só que a gente esquece que existem etapas no meio do caminho que são super importantes, não é a Sibeli está falando, são estudos de psicologia do consumo que dizem que a gente tem que ter alguns passos aqui, tá? O primeiro é entender por que a pessoa quer comprar, né? Às vezes a resposta não é óbvia. Às vezes ela quer comprar só porque o chefe mandou, ou ela quer comprar porque aquele projeto vai trazer uma grande visibilidade para ela no próximo ano. Às vezes ela quer porque ela tem que estar alinhada com alguma empresa, alguma a matriz que está fora, alguma empresa de fora, ou ela não quer ficar atrás dos concorrentes. Então, a gente tem que descobrir qual que é o objetivo. Tá? Depois a gente tem que descobrir quais barreiras que fariam com que essa empresa eventualmente não comprasse, não poderia não fechar com a gente, né? Então, assim, o que que faria com que essa pessoa não fechasse o projeto comigo, né? Então, essa é a segunda parte. Então, uma vez que eu sei quais são as barreiras que fariam com que essas pessoas que estão na negociação poderiam não fechar, eu entro do meu lado para mitigar essas objeções. Porque se eu não descubro
efetivamente o que que aquelas pessoas que estão do outro lado da mesa têm como objeção, eu começo a remover barreiras que são para mim. E muitas vezes a gente tem o hábito de achar que a gente sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa, né? Então é a mesma coisa assim, eu vou num restaurante e aí o garçom tem a meta de me vender sobremesa. Só que eu estou de dieta. E ele começa a me oferecer. Já aconteceu, tá? Caso real. Ele começa a oferecer assim: ah, você não quer petit gâteau? Você não quer um sorvete? Você não quer? Olha, tem aqui, eu tenho um arroz doce com caramelo salgado que é super bom. Cara, ele não sabe quais são as minhas barreiras. E às vezes eu posso olhar no cardápio e falar assim: uau, aqui eu tenho de repente uma sobremesa diet, ou ele pode me vender um chá, ou ele pode me vender alguma bebida, um licor, não sei. Mas ele vai meio que no óbvio, no que ele acha que eu quero. Então, se ele pergunta para mim assim, você tem alguma restrição em relação à sobremesa? Posso te oferecer a- um doce que melhor se adeque aqui para você continuar seu papo com o seu amigo e tal? Eu falo, não, eu tô de dieta. Se eu falo, eu estou de dieta, ela fala assim, poxa, então eu posso oferecer para ela aquela torta diet. E provavelmente eu vou cair, tá? Eu vou aceitar, porque eu sou louca por doce. Então, se ele não descobrir qual que é a minha barreira, ele vai me oferecer qualquer coisa. É isso que a gente faz na negociação. E é normal isso acontecer, tá? Mas se a gente sabe que esses caminhos são os caminhos que levam a gente a um possível fracasso, então vamos tentar descobrir antes quais que são as barreiras individuais, a gente remove as barreiras, e aí sim a gente vai na motivação, que é oferecer prazo, oferecer a melhor condição, e trazer, obviamente, né? Ali algumas questões como, poxa, que vão ajudar na motivação. Olha, se você comprar e você. Eu te entrego em 30 dias, que dá segurança. Eu tenho a prova social aqui de outros clientes que compraram e não se arrependeram. Ou se você efetivamente quiser comprar e não gostar, eu consigo te devolver o dinheiro em uma semana. Ou o teu contrato você pode cancelar quando você quiser. Então, isso é motivação. Agora, se eu começo a falar isso, que é o que a gente faz, e eu falo que eu também faço às vezes, sabe? Porque é tão automático que foi assim que a gente aprendeu. E a gente simplesmente solta ali um monte de coisa e o cara fala assim, não, cara, eu só queria saber se tal coisa, e você não respondeu. Então, a gente entender o que o outro quer antes da gente começar a falar é muito importante, tá? Então, investiga quais são as barreiras que eventualmente aquele cliente não fecharia com você para você poder remover. Então, essa é a melhor maneira de você acelerar o processo da tomada de decisão. Ah, Sibeli, mas esse processo pode demorar 3 meses. É melhor demorar 3 meses se você fechar do que você tentar fechar em uma reunião e você perder o cliente. Verdade. A próxima pergunta era bem parecida, então acho que você já até respondeu, né? Que era como pode usar o neuromarketing para melhorar as vendas. Então acho que já respondeu aqui também. Mas tem uma questão aqui. Se for vendas no geral, tá? Não for vendas complexas, uma coisa que a gente sempre vê, tá? Eu vou citar aqui varejo, né? O pessoal aqui é de agência, eles devem conhecer bastante varejo. Tem uma coisa que muitas vezes o varejista faz, e eu sei que não é culpa da agência, mas eles vão entender a metáfora. Por exemplo, numa gôndola, você vai pegar um produto. Ou então você passa por um shopping, uma vitrine e não tem preço. Isso é uma fricção. Então, reduzir a fricção para a conversão é muito importante. Porque se eu tenho um pão que tem preço e um pão que não tem preço, provavelmente eu vou pegar o que tem preço. Eu não vou pegar o que não tem preço. Então, reduzir a fricção para o momento de venda, facilitar a vida de quem está comprando, é muito mais fácil. Você vai comprar no meu site. Eu tenho 30 etapas para você converter. Por que será que a Amazon coloca ali, compre com um clique? Reduziu fricção, tá? Uma outra coisa que é importante para melhorar as vendas é você ter uma questão que é disponibilidade mental. Então, assim, sua marca tá sempre. Agora eu tô falando de marcas mesmo. Sua marca tá na cabeça das pessoas. Então, ontem eu tive uma reunião com um varejista e aí ele tava falando do clube de fidelidade dele e tal. E ele falou dos níveis que tinham, e no meio da reunião eu falei, não, sabe?
eu preciso consultar aqui meu aplicativo para ver qual que é o meu nível, né, aqui porque eu fiquei curiosa, porque eu nunca tinha nem me atentado disso. Aí ele falou assim, mas por que que você compra na minha rede? Aí eu falei assim, simplesmente porque eu gosto. Só que eu gosto por quê? Porque essa marca está associada com facilidade, está associada com lojas menores, na minha cabeça, tá? Está associada com a questão de portfólio, que eu gosto. Obviamente que eles fazem propaganda, então, assim, esse conjunto de coisas que é reduzir a fricção, ser uma marca, tá na cabeça dos shoppers, do cliente, ter associações positivas e sempre estar martelando ele na minha cabeça sobre essa marca faz com que eu tenda a comprar mais dessa marca, no caso varejista, ou uma marca, enfim, de bens de consumo ou serviços. Tá? Então, isso pode ajudar bastante. É um pouquinho diferente do B2B, né? Que eu não tenho tanta essa disponibilidade mental, eu não tenho tanta associação, mas é mais o processo, ali, um processo um pouco mais técnico, que acaba caindo naquele outro processo que eu falei. Mas para bens de consumo funciona muito bem. Essa questão, principalmente de reduzir a fricção. Legal, Sibeli. Diego, recebi sua pergunta, eu vou ler uma aqui, depois eu entro na sua aqui, que o Diego me mandou no chat. Uma que a gente já tinha recebido, Sibeli, ela talvez seja um pouco mais complexa, não sei se você vai ter algo assim para passar, mas Uhum. o Ricardo, ele perguntou assim pra gente, né? Como que você utiliza, indica que empresas utilizem também a pesquisa de marketing para mapear e decodificar ali o comportamento digital dos consumidores, né? De forma que gerem de fato insights profundos que possam subsidiar ali as decisões mais estratégicas do neuromarketing. Em elementos como arquitetura da informação, jornada do usuário, UX, design, conteúdo, call to action, enfim, estratégias de comunicação em geral para gerar campanha e posicionamento da marca. E se você pudesse compartilhar algum exemplo real ou um case, né, de como funciona essa pesquisa, como a galera pode usar, seria bem interessante. Tá, até vou tentar abrir aqui enquanto eu respondo, mas para eu compartilhar minha tela. Basicamente, assim, a minha recomendação é que sempre seja feito um estudo, né, com alguma ferramenta de neuromarketing, porque com essa ferramenta você vai conseguir entender o que você coloca aonde, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de um site, ou de um e-commerce, você tem muitos elementos que podem ser alterados de uma maneira onde você proporcione uma experiência do usuário muito melhor. Porque quando a gente entra num site ou num e-commerce, por exemplo, a gente sabe, a gente lá de cada mesa, a gente sabe que as pessoas vão ficar ali 2, 3 segundos e se não achar o que ela quer, provavelmente ela vai sair. É muito fácil de você mudar o URL, né? Então, como é que a gente sabe o que efetivamente vai fazer com que as pessoas fiquem ali e cliquem ali, que a gente tenha um call to action efetivo, que a gente saiba que se a pessoa leu ou não leu aquele conteúdo, se a gente entende que o botão com o redondinho é melhor do que o quadradinho, só fazendo realmente um estudo, tá? Eu vou compartilhar rapidamente aqui a minha tela. Estou abrindo aqui no improviso, tá? Eu vou olhar para o lado que minha tela está aqui. Esse aqui é um estudo que eu fiz, eu posso mostrar porque essa empresa é minha, tá? Então, eu não tenho nenhum problema aqui com o cliente sou eu mesma. Essa empresa aqui é um marketplace de produtos de farmácia, tá? E esse aqui foi a primeira versão do nosso site, tá? Né, que é um e-commerce na realidade. E o que que a gente vê aqui? Exatamente o que eu sempre falo na hora que a gente pensa em retenção de cliente. Quanto mais vermelho, mais escura a cor, maior atenção para aqueles botões, tá? E quando eu começo a descer aqui na página, é que foi um estudo, depois efetivamente a gente pode fazer uma aula só sobre isso. É, as pessoas podiam navegar à vontade sobre o site para eu captar os dados, tá? Então, quanto mais eu desço aqui, é menor a atenção que a gente tem. E quando eu entro, eu faço esse tipo de estudo, o que que eu consigo saber? Eu consigo saber não só o heatmap que vocês estão vendo aqui,
mas eu consigo também saber o nível de atenção dispensada. Então, como é que eu sei? Eu venho aqui no botão diabetes, tá? E eu vou ter aqui em tempo real, tá? Eu tenho ali não só os dados visuais, né, do heatmap, mas eu também tenho aqui um negocinho que eu gosto muito, que é o coeficiente de atenção. Então aqui eu tive atenção 0,07, tá? E aqui versus higiene e cuidado, só vou dar um spoiler aqui. Deixa eu ver. Aqui eu tive atenção 1,36. Então, visualmente, o que que a gente pensa? Ah, esses botões estão lado a lado, os dois estão amarelos, então, literalmente, eles estão chamando mais atenção. Não, só que não. O botão higiene e cuidados está chamando muito mais atenção, quando eu penso em termos de cognição, do que o botão de diabetes. Então, quando eu faço várias versões dessa home aqui, e eu coloco botões em lugares diferentes, eu consigo entender qual que é o botão que efetivamente chamou mais atenção pelo nome, pela posição, e eu consigo otimizar de maneira que o botão certo esteja no lugar certo. E aí serve também para comunicação, serve para tudo. Eu tenho milhares de exemplos aqui em termos de digital, tá? Mas quando a gente pensa olha, em muito texto, né? Tudo bem que não tem jeito, a gente tem que colocar o texto, mas tem alguns estudos que eu fiz de sites que colocam textões, muito texto, muito texto, muito texto. As pessoas simplesmente não leem, elas passam, né? Então, se eu quero transmitir a minha ideia, quero que as pessoas convertam, quero que as pessoas saibam aquilo que eu faço, e até termos de jornada do usuário, de UX, de design de informação, tá? Eu preciso construir, tendo validação, com ferramentas que realmente consigam me dar dados biológicos, né? Que, por exemplo, eu tenho dados de tempo de fixação, nível de atenção, qual lugar que as pessoas fixaram a atenção primeiramente. Eu consigo ter até aqui mapeamento de atenção segundo a segundo na jornada, eu consigo ter emoção despertada pela leitura de microexpressão facial. Então, eu consigo otimizar toda essa minha home, o site, o que quer que seja, de maneira que eu consiga fazer com que as pessoas tenham uma fluidez na jornada para que eu consiga, de alguma forma, passar a informação que eu quero para elas e, por consequência, ter a conversão. Maravilha. É assunto que, se você for entrar na SBL, a gente fica horas falando só sobre isso. Não, e esse aqui eu me empolgo muito porque eu sou apaixonada por esse tipo de ferramenta e eu uso para planograma, para embalagem, para site, para tudo que você pitch de vendas, para tudo que você pode imaginar. Então, assim, se me deixar aqui, eu vou ficar falando até meia-noite e eu tenho exemplo para tudo. Então, não, não dá. A gente precisa realmente marcar um dia só para isso. A gente vai trazendo o nosso curso mais pra frente, a gente Isso, separa isso, aula só sobre o isso, tema. exatamente. Melhor. O Diego, que está acompanhando aqui com a gente, ele falou que ele tem um estúdio de design e gostaria de saber como que a neurociência ela se encaixa no desenvolvimento de produtos. Eles trabalham com algumas indústrias de utensílios domésticos, criando conceito, e produtos para eles também. E além dessa pergunta nele, né, de como se encaixa do desenvolvimento, também ele quer saber se tem alguma pesquisa sobre o assunto que eles podem aprender mais, né? Então, se você tiver também alguma indicação de pesquisa a respeito para passar. Olha, design, assim, eu também estou procurando aqui um estudo que eu fiz. É, mas design de embalagem é um dos temas que eu mais gosto de fazer projetos e estudos. Porque qualquer coisa que você faça diferente, você altera a percepção tanto de valor e a chance de compra daquele item, tá? É, então, assim, é primordial que, se ele trabalha com design, ele teste com uma ferramenta como essa que eu apresentei, para ele entender se o que
chama mais atenção do shopper e do consumidor é o que ele está colocando como primeiro plano e como. Eu sei que tem as questões técnicas, tá? Que pessoas sempre falam, mas tem a parte técnica e tal, mas independente disso, você consegue fazer essa validação. Então, tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, embalagem de suco de laranja, tem um estudo que nem é brasileiro, é um estudo americano. O que que eles fizeram? Eles tiraram a laranja da frente da embalagem, do suco, aquele suco de caixinha, e eles colocaram como se fosse uma ilustração. Visualmente ficou muito mais bonito aquilo. Ficou lindo, né? A nova versão. Só que o que aconteceu? No ponto de venda, a face que as pessoas, que o shopper via aquele produto, elas não enxergavam mais a laranja. E aí, o que que elas tinham que fazer? Elas tinham que ler. Estava escrito laranja garrafal. Só que o nosso cérebro tem preguiça de ler. Você gasta carga cognitiva para você ler. É muito mais fácil você ver. É por isso que a gente gosta mais de figurinha e aquelas besteiras que a gente usa no WhatsApp. Porque é muito mais fácil de compreender. Então, visualmente ficou muito mais bonita a embalagem com a ilustração. Só que na prática, a embalagem com a laranja, ela já dizia para que que ela existia, tá? E aí, o que que eles viram? Eles viram as vendas despencarem por conta da nova embalagem, que era muito mais bonita. O que que eles tiveram que fazer? Retornar para o anterior. Então, às vezes, pequenos detalhes desse que você não valida, e não estou falando de uma pesquisa de pergunta e resposta, tá? Porque além de você precisar de uma amostra muito maior, você muitas vezes não tem a verdade, porque as pessoas vão responder racionalmente, dizendo assim: ah, não, eu gosto mais dessa, porque realmente ela está mais bonita. Então, quando você faz uma pesquisa dessa, onde você captura dados biométricos e que você entende para onde que o olho da pessoa foi, o que que prestou atenção, e se ela leu ou não escrito laranja, você já tem a resposta. Então, para estudo de design de embalagem, especialmente, eu diria que é super mandatório você usar uma ferramenta como essa. Se você quiser, depois me chama no privado que eu te mostro alguns cases que eu tenho aqui, que efetivamente não vai dar tempo, ou no meu LinkedIn. Tem muito estudo de embalagem que eu fiz para demonstração, e aí vocês podem ver algumas referências ali. Legal. Diego, se ainda tiver ficado alguma dúvida, pode mandar aqui de novo. Pode perguntar aqui, porque às vezes eu respondo e não chega onde ele quer, né? Ainda falando sobre essa tecnologia, né, que você estava comentando, a Erika perguntou se lançador de infoproduto também usa essa tecnologia, por exemplo, para página de vendas. Eu não conheço esse mercado de quem usa neuromarketing. Infelizmente, é bem pequeno, tá? Geralmente eu conheço bastante gente, até por conta do podcast, que a gente já tem mais de 120 episódios, eu conheço muita gente. Eu não conheço nenhum produtor de infoproduto que use. O que que eles geralmente usam? Eles usam muito de viés cognitivo. Então, assim, escassez, a teoria, né, que eu falei no início. Então, assim, trabalhar a escassez, compre agora, que senão vai acabar daqui meia hora. Prova social, muita prova social. Olha, Érica, Cibele, Arthur, Maria, Joana, compraram e gostaram. Garantia, né, para mitigar o medo. Então, assim, se você não gostar, te devolvo o dinheiro em 7 dias. Nem sei se devolve mesmo, mas eles falam. É, eles usam a parte teórica do que eles chamam de gatilhos mentais, que não existe gatilhos, tá? São viéses cognitivos. Porque gatilho é alguma coisa que você aperta e acontece. E aqui, né, deu spoiler no começo, não existe milagre, né? Você usa da psicologia do cérebro para você conseguir motivar mais as pessoas a realizarem alguma coisa que você quer. Então, eu acho que eles só usam isso. Eles não usam essa ferramenta que eu mostrei para ter aquela UX da página. Não que não, às vezes eu posso até fazer o estudo e falar assim, tá perfeita, mas eu desconheço que algum deles use, tá? Maravilha. Falando de uma próxima pergunta, um pequeno contexto que a pessoa colocou aqui é que eles são uma loja de informática física que está há 21 anos no mercado, em uma cidade do interior, de mais ou menos 10 mil habitantes. Porém, eles sentem muita dificuldade para competir com preços de grandes lojas e que são lojas online. Então, ele quer dicas e quais são os gatilhos que você falou, né? Aham. Para concorrer com esses preços das lojas grandes.
Tá. Bom, ele tem uma grande vantagem que está no físico, né? Então ele consegue passar algumas coisas que no online não consegue. A gente, como ser humano, só basta a gente lembrar na época da pandemia que as pessoas ficaram meio loucas porque não podiam ter contato entre os outros. Nós somos seres sociais. A gente gosta muito de interação humana. Então, é, quem nunca, não precisa nem responder, porque eu sei que o povo tá tímido aqui, mas eu vou falar por mim. Pesquisei na internet um monte, tá? Quando cheguei, sabia que o produto, sei lá, custava R$ 500, fui no shopping, vi o produto, custava 550, eu fui lá e comprei. Por que que eu fiz isso, né? Então, a explicação agora. A gente gosta dessa questão da proximidade, de conseguir falar com o humano, de ter o produto de uma maneira rápida para você comprar. Isso é primordial. E como é que ele vai trabalhar isso, né? Pegar essa questão, promovendo a experiência. Então, ele pode, de repente, ele vende produto de informática, ele pode dar uma assistência técnica, de repente, como diferencial, ele pode colocar, né, usar ali o gatilho, né, que o pessoal de infoproduto faz. Ó, se você não gostar, eu te dou você pode vir aqui que eu troco pessoalmente para você. Ele pode destacar o tempo que ele tem de história dentro desse mercado ali na cidade. Então, falar, olha, fulano compra, ciclano compra. Ele pode criar uma experiência sensorial dentro da loja. Então, simplesmente a pessoa não encosta ali a barriga do balcão e compra o produto, mas sim ele faz uma demonstração. Dá um exemplo, loja da Apple, né? Loja da Apple você tem toda uma experiência, né? Você mexe no produto e isso é sem preço, né? Você ir naquele ambiente, um ambiente legal, e você mexer no produto, né? Então, ele poder mexer no produto, poder demonstrar o produto, servir um café, servir um biscoitinho, gente, faz toda a diferença, né? Ele pode, de repente, fazer, como eu falei, assistência técnica, de repente, uma prestação de serviço, fazer algo a mais pro cliente, além só de vender o produto. Então, promover, ele tem a chance de promover a experiência, né? Então, uma cidade pequena ainda todo mundo deve conhecê-lo, né? Uma cidade de poucos habitantes. Então, se ele conseguir promover a experiência, o preço com certeza vai ser sempre uma objeção, mas provavelmente vai ser secundário se ele trouxer aquela experiência pro shopper. Só a gente pensar, fazer um paralelo aqui no meu mundo virtual aqui, a experiência de farmácia, né? Assim, as pessoas compram online, mas a experiência que você tem muitas vezes na farmácia, de alguém que você conhece, que você comprou um remédio a vida inteira, e a pessoa fala assim: Ah, eu sei, Sibeli, você geralmente tem amidalite, né? Então, por que você não compra esse melzinho aqui novo que saiu no mercado? Não tem preço. E você vai pagar, às vezes, um pouco mais caro por essa experiência que você teve. Né, pela confiança que a gente tem nas pessoas. Porque a gente compra, no final das contas, a gente compra muito da pessoa. A gente compra o produto, mas a gente compra o valor embarcado no produto e a gente compra da pessoa. Então, ele tem que transformar essa loja dele num centro de experiências da informática. Legal, Sibeli. Tem uma pergunta aqui que não foi eu que fiz, mas poderia ter sido, que essa daqui eu tô ansiosa pela sua resposta. A Mônica, ela falou que trabalha, né, com uma entidade e percebe que os associados têm baixo engajamento. Eu me identifiquei aqui, hein, galera? Até aqui um Ah, desabafo para vocês, é hein? isso que eu ia falar. Ela tá fazendo um pleito aqui, ó. Já escutem bem essa, essa avaliação da Sibeli. É, e tanto para ações online, né? Então, nos grupos que eles têm, programas de capacitação, como são aqui os nossos Abrad Talks, né? Essas ações que a associação faz. Não é a Abrad, eu juro para vocês, é uma outra entidade que a pessoa perguntou. Aham. Mas até quando as pessoas se inscrevem, né? A Mônica ela falou que tem uma taxa de comparecimento baixa. Então, pensando do modo aqui de neurociência comportamental,
como você acredita que são os principais bloqueios que impedem esse engajamento nas atividades e quais estratégias para comunicação você poderia recomendar para transformar essa resistência em motivação para que possa usufruir de fato todo o conteúdo, todos os benefícios que são oferecidos por essa entidade? Gente, assim, não, se as pessoas estão se inscrevendo é porque a comunicação tá boa, tá? Mas existe, e aí eu não sei se a senhora vai me derrubar aqui da live, mas existe uma técnica muito fácil de resolver esse problema, tá? O ser humano, ele tem 2,5 vezes mais medo de perder alguma coisa do que a vontade de ganhar. Então, se eu sei que eu vou ganhar alguma coisa, que é no caso aqui eu vou ganhar um conteúdo grátis, então vamos dizer que de uma escala de 0 a 10, eu tenho 10. Se eu acho que eu vou perder, eu tenho 25 na escala. Se eu paguei por isso, eu a minha motivação, se eu não paguei é 10, se eu paguei a minha motivação é 25, para eu não perder aquele valor. E aí pode ser um valor simbólico, né? A gente vê muitas vezes assim, às vezes você atravessa a cidade, porque do outro lado da cidade tem um negócio 10% mais barato. Mas 10% às vezes significa R$ 20, que você gastou isso de gasolina e estacionamento. Mas a gente faz, né? Então, assim, eu sei que muitas vezes, dependendo do escopo, não cabe cobrar. Mas nem que você cobre, às vezes, um valor simbólico, seja para uma instituição de caridade, seja para alguma coisa, você vai ter um engajamento muito maior. Porque a pessoa fala assim, eu paguei, então eu vou participar, porque eu paguei, né? Porque ela tem essa questão de, puta, eu perdi, eu simplesmente joguei fora de R$ 10, R$ 20. E a gente é inconsciente, tá? Ela fala assim, muquirana. Não, não é só isso. Aí você tem aquele negócio assim, era seu, você despendeu e não utilizou, você perdeu. E essa sensação da perda dói, tá, gente? Basta pensar em alguma coisa que você pagou e não usou, né? Então, a gente tem essa questão. Só para vocês terem ideia, às vezes, eu vou falar por mim, eu gasto mais dinheiro para não perder do que simplesmente ter a perda. Vou dar um exemplo. Um amigo meu casou em Balneário Camboriú e tinha várias pessoas que iam nesse casamento, todo mundo comprou passagem. E aí várias pessoas, quer dizer, todo mundo, exceto eu, apareceu alguma coisa na vida que não puderam mais ir. E aí eu fiquei pensando assim, gente, eu vou perder a passagem que eu paguei R$ 1.000. Aí eu fui, gente. Só fui eu no casamento, um querido, assim, nem me arrependo. Mas eu não deixei de ir, eu usei a passagem para não perder os 1.000, mas eu gastei mais dois lá, entendeu? Para não perder 1.000, eu gastei mais dois. E isso a gente faz na vida. A gente faz. Então, entendendo como é que funciona a psicologia do cérebro humano, essa questão da perda, sempre que a gente puder colocar essa sensação, né, de você pagou e você vai perder, a chance de você ter uma adesão muito maior é gigante. Nem que for um valor Legal, simbólico. Sibeli. É muito aquela estratégia do frete grátis, né? Você olha o produto, tá 120, mas o frete é R$ 20. Você fala, não, tá muito caro. Ah, não, tá 142, mas o frete é grátis. Você fala, tá compensando. No online, eu gosto muito, tenho algumas lojas que fazem isso. Então, assim, você vai comprar um produto, R$ 100. Aí, o que que ele coloca? Se você gastar mais 20, você tem sei lá, um shampoo de graça. Só que não tem nada de 20. Tem tudo de 150. Aí você gasta mais 150 para você ganhar aquele shampoo que Pra custava ganhar 20. shampoo. Você entendeu? É verdade. E a gente é ridículo, mas a gente faz isso. Realmente. Sibeli, tá muito legal a conversa. Acho que tem muito papo para trocar, mas infelizmente a gente tá chegando aqui ao final do tempo. Vou pedir desculpa para a galera que mandou pergunta e a gente não conseguiu responder, mas
A gente foi tentando diversificar, tinha muita pergunta aqui sobre vendas, né? Então a gente falou sobre isso. Acho que de alguma forma, meio que indiretamente, a gente conseguiu responder ali as outras perguntas. E aí, para finalizar, queria encerrar com uma última aqui, que para Uhum. definir aqui esses pilares que você foi conversando, né? Como você colocaria agora os pilares básicos da neurociência que a galera pode sair daqui e já começar a botar em prática nos seus negócios? Tem um framework que eu falo sempre, assim, ele é super famoso, ele foi validado ele é um framework de Stanford, de neurociência, que são 4 pilares, tá? E eles acontecem no nosso cérebro em questão de milissegundos, mas racionalmente, a gente tem que, de preferência, usar essa ordem, principalmente quando a gente fala de agência. Então, para qualquer comunicação, qualquer branding, qualquer coisa funcionar, a gente precisa ter primeiro atenção, atenção sustentada. Então, não adianta eu chamar atenção porque é vermelho, mas eu não consigo que a pessoa fixasse a atenção ali. Então, primeiro, atenção. O segundo é carga emocional envolvida. Então, se eu conseguir ter os dois, sensacional. Então, eu chamei atenção e consegui despertar algum tipo de carga emocional. Pode ser negativa, tá? Por isso que às vezes o filme de terror chama atenção, aquelas propagandas catastróficas e depois vem, né, o cara de empresa de segurança, né? De polícia, aparece aquela desgraça. Depois você vem para o ponto alto. Então, atenção, carga emocional, você demandar baixa carga cognitiva do seu interlocutor, não fazer com que ele pense muito, lembra da figurinha versus o texto, né? Imagens versus texto. Ah, tem horas que não tem como? Sim, mas se a gente está falando de uma comunicação, quanto menos você tiver. Eu penso assim, um livro versus um infográfico, né? Uma página de livro versus um infográfico é muito mais fácil de você digerir. Por último, associação. O que que a sua marca ou a sua comunicação está sendo associada? Ó, pipoca com Guaraná, por exemplo. É, Apple, tecnologia, Volvo, segurança. Então, você ter isso é garantia de que você consegue atender os pré-requisitos de um cérebro humano para você ter sucesso. Maravilha, Sibeli. Não sei como tá a sua agenda, mas se a galera que está aqui presente quiser fazer mais alguma pergunta, você tem tempo para responder? Sim, pode fazer se quiser. Também pode me Maravilha. Então, chamar lá na. Esse QR Code aqui não é aquele meu que eu mandei, que eu pus antes, mas é aqui da pesquisa de satisfação da Brad para vocês responderem, senão a Suelen me dá um puxão de orelha aqui. inclusive, dentro dessa pesquisa também tem um campo para perguntas, né? Então, se você tiver com vergonha de abrir aqui o microfone para perguntar, pode mandar ali que a Sibeli, assim que possível, responde por e-mail. Sim. E também a gente está estudando para fazer um curso realmente aprofundado sobre o tema. Então, você também pode mandar nessa pesquisa, o que você gostaria de ver, né, num curso mais aprofundado com a Cibele sobre o assunto. Aí, se alguém quiser falar aqui, a gente tem mais alguns minutinhos que vocês podem perguntar. Se não, já deixo aqui meu agradecimento para a Cibele. Muito obrigada por essa conversa, pela sua disponibilidade. E já estou ansiosa aí para as próximas ações mais aprofundadas que a gente vai fazer. Eu já sei que a Suelen vai ser a primeira a se matricular no curso. Eu já estou pronta, eu já estou aqui pensando que eu posso aplicar amanhã na Brad para no próximo webinar a gente ter aqui os 50 participantes que se inscreveram. Aí, ó, já tem, pelo menos uma aluna já tem, mas Já está garantido, pode é, deixar. a ideia é sempre a gente falar de coisas bem práticas, né? De aplicações bem práticas para o dia a dia, né? Não ficar na teoria viajando ali, porque depois assim, tá, e o que que eu faço com isso? Então, a ideia é que a gente consiga implementar. Mas fico super à disposição, tá? Quem quiser me chamar, fica à vontade aí para a gente continuar o papo depois. Muito obrigada, Sibeli. Obrigada a todo mundo que participou aqui também. Eu que Qualquer agradeço, dúvida, foi um podem prazer. entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada. Tenham aí um bom dia. Obrigada, tchau, tchau.